Você já parou um segundo para pensar naquela frase famosa que diz que menos é mais? À primeira vista, ela parece um erro de matemática, não é? Como é que ter menos de alguma coisa pode, no final das contas, significar que você tem mais? A nossa cabeça foi treinada, desde que a gente se entende por gente, a pensar o contrário. A gente acredita que, para sentir aquelas sensações boas da vida, a gente precisa se entupir de coisas, de experiências, de objetos, de barulho. Mas a verdade é que o excesso tem um preço silencioso que a gente só percebe quando já está sufocado. Pensa comigo em uma situação bem simples, daquelas do dia a dia. Imagina que você está com aquela fome de leão e decide pedir uma pizza. Quando a caixa chega e aquele cheiro sobe, o primeiro pedaço é um evento. É delicioso, é a satisfação plena. O segundo pedaço também é ótimo. Mas se você se forçar a comer a pizza inteira sozinho, só porque ela está ali na sua frente, você vai notar uma coisa estranha. Os últimos pedaços não têm nem sombra daquele prazer do início. Na verdade, eles começam a pesar. O que era prazer vira um fardo. Aí vem a digestão difícil, o mal-estar e aquela noite de sono toda quebrada que te faz acordar arrependido. No fim das contas, você percebe que teria sido muito mais feliz, teria aproveitado muito mais se tivesse comido menos. E esse exemplo da pizza não serve só para o que a gente coloca no prato. Essa ideia de que o excesso estraga a experiência é algo que os antigos gregos já sacavam há milhares de anos. Eles batiam muito na tecla de que, quando a gente limpa a desordem, e não estou falando só de arrumar a estante da sala, mas de limpar a bagunça dentro da nossa própria cabeça, a gente abre um espaço sagrado. É nesse espaço vazio que a felicidade, a liberdade e o sentido da vida costumam aparecer. Existe uma frase pesada, mas muito real. Quanto mais coisas você tem, mais as coisas têm você. Você vira o zelador das suas próprias posses. Você gasta seu tempo, sua energia e sua paz cuidando, protegendo e se preocupando com coisas que, no fundo, não precisariam estar ali. Se a gente olhar para a história, o caso mais emblemático de quem defendia essa simplicidade com unhas e dentes foi Epicuro. Muita gente acha que ele era um cara que só queria saber de festa, mas era o oposto. Ele acreditava que o segredo de uma vida boa era desfrutar dos prazeres que são simples e fáceis de alcançar. Para Epicuro, um dia perfeito não precisava de um banquete caro ou de luxos extravagantes. Ele ficava plenamente satisfeito com um pedaço de pão, um pouco de água e, o mais importante, uma boa conversa com os amigos. Ele encontrava uma alegria genuína no sabor do pão puro e no som de uma risada sincera. Epicuro foi, de certa forma, o padrinho dessa ideia de que menos é mais. Ele ensinava que, ao limitar nossos desejos e parar de correr atrás de coisas luxuosas, a gente finalmente encontra a paz. Você nunca encontraria o Epicuro rolando um feed de rede social da época, sentindo inveja de quem tinha mais ouro ou mais escravos. Ele estava ocupado demais, sentindo o gosto da comida simples e mergulhando em pensamentos profundos. Ele entendia que a riqueza não está no que você acumula, mas naquilo que você não sente falta. Aí a gente entra no campo dos estoicos, onde nomes como o imperador romano Marco Aurélio brilham. Os estoicos levavam isso para um nível de força interior impressionante. Eles acreditavam que a verdadeira felicidade nasce de dentro para fora, e nunca o contrário. Se você coloca sua alegria em um carro novo, em um relógio caro ou na aprovação dos outros, você deu o controle da sua vida para algo que você não domina. Para eles, ao limitar o que a gente deseja, a gente evita aquela dor amarga de não conseguir o que queria. Afinal de contas, se você não precisa de muito para estar bem, você se torna uma pessoa impossível de ser decepcionada pelo destino. Eles eram como aquelas pessoas que a gente vê hoje em dia,
que colocam tudo o que precisam em uma mochila e saem pelo mundo dizendo como isso é libertador. Eles não esperam nada do mundo exterior, mas são capazes de apreciar absolutamente tudo o que cruza o caminho deles, porque não estão presos a expectativas pesadas. E não foi só no Ocidente que essa ideia floresceu. O Buda também tinha uma visão muito clara sobre isso. Ele ensinava o que chamava de caminho do meio. O Buda era um príncipe. Ele tinha todo o luxo que o dinheiro e o poder podiam comprar. Mas ele largou tudo para trás, porque percebeu que aquele luxo extremo não calava a dor da alma. Só que ele também testou o outro lado. Viveu como um eremita, passando fome e privações severas, e viu que isso também não funcionava. A resposta estava no equilíbrio. O caminho do meio é viver com moderação. É como escolher um carro que seja prático, econômico e seguro, em vez de se endividar para ter um esportivo chamativo que só serve para inflar o ego. Com o carro prático, você chega onde precisa, sem o estresse das parcelas altas e sem o medo constante de um arranhão. Se a gente olhar para os ensinamentos cristãos, o desapego e a simplicidade também estão no centro de tudo. Jesus não acumulou riquezas, não buscou poder político e não teve uma casa fixa. Ele viveu de forma itinerante, mostrando que o valor real de um homem não está na quantidade de coisas que ele possui, mas na pureza da sua intenção e na riqueza que ele carrega no peito. A fé, o amor e o serviço ao próximo são tesouros que não enferrujam e que ninguém pode roubar. É a ideia de que uma vida preenchida de significado vale 1000 vezes mais do que uma vida entupida de excessos materiais. Todos esses exemplos, de diferentes épocas e lugares, servem para nos mostrar que a filosofia do menos é mais não é um sacrifício, mas um caminho para uma vida mais leve e, consequentemente, mais feliz. Isso é a base do que hoje chamamos de minimalismo. E o minimalismo não é só sobre fazer uma limpa no guarda-roupa ou ter paredes brancas. É um modo de viver. É decidir todos os dias criar espaço para o que realmente importa. É entender que, para construir a vida que você realmente deseja, o primeiro passo é se livrar de tudo aquilo que você não precisa. Se você já doou aquelas roupas que estavam mofando no fundo do armário, você sabe exatamente qual é a sensação. O que a gente não usa mais vira um peso morto. Quando a gente retira esse excesso, sente uma leveza imediata, uma calma que não dá para explicar, só sentir. Mas o problema é que a sociedade em que a gente vive trabalha 24 horas por dia para te ensinar o oposto. Desde que você era uma criança, enfiaram na sua cabeça que sucesso é sinônimo de acumular. Mais dinheiro, mais status, mais objetos, mais tudo. Compre isso e você será feliz. Tenha mais que o seu vizinho e você será respeitado. Só que existe uma armadilha nisso. Um Rolex de ouro pode ser lindo, mas ele não tem o poder de te comprar nem um segundo a mais de vida. Uma mansão gigantesca pode ser impressionante, mas ela não constrói um lar. Quem constrói o lar são as pessoas e o amor que circula ali dentro. Um livro parado na estante, por mais caro que seja, não te faz mais sábio se você não tiver tempo e paz para lê-lo. Você já parou para pensar que talvez a verdadeira liberdade não esteja em ter a possibilidade de comprar tudo, mas em chegar ao ponto de não precisar de quase nada material para estar em paz? Quando eu paro para refletir sobre a minha própria vida, percebo que os momentos em que eu fui mais rico não foram os momentos em que eu tive mais dinheiro no banco. As memórias que eu estou construindo com meus filhos agora, as brincadeiras bobas no chão da sala, as conversas antes de dormir, esses são os maiores pagamentos que eu já recebi. O cheiro do eucalipto quando a gente pega a estrada, ou aquele aroma de café sendo passado na hora, de manhã cedo. Essas coisas são mais valiosas para mim do que o perfume mais caro de uma vitrine de shopping. As coisas que realmente dão cor à vida não são pagas com dinheiro.
Elas são pagas com algo muito mais caro, o seu tempo de vida. E o seu tempo é finito. Cada minuto que você gasta trabalhando para comprar algo que você não precisa, para impressionar pessoas que você nem gosta, é um minuto que não volta mais. Este papo que estamos tendo aqui não é uma lista de regras, nem um manual de instruções sobre o que você deve fazer com a sua casa ou com o seu dinheiro. É só um chamado, um convite para a gente tentar seguir o rastro desses grandes filósofos e mestres que passaram por aqui antes de nós. Um convite para a gente tentar caminhar por esse mundo de um jeito um pouco mais leve, sem tantas malas pesadas nas mãos e com mais espaço no coração. Tenta observar, a partir de hoje, o que é essencial e o que é apenas ruído, o que te traz paz e o que te traz apenas preocupação. Às vezes, a felicidade que você tanto procura não está no que falta você conquistar, mas no que você pode deixar para trás. Um grande abraço para você e que a gente consiga, um dia de cada vez, ser uma pessoa um pouco melhor e muito mais leve.